Olá amigos, eu sou o Victor Marques, o Vitão, estou aqui para falar de pôquer para vocês. Sabe quem joga pôquer? O Neymar, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, o Rafael Nadal, o Dan Bilzerian, aquele que você vê cheio de mulheres, iates, mansões, joga pôquer. Estou aqui para falar da modalidade No Limit Texas Hold'em, a modalidade mais comum do pôquer. Como jogar? Afinal de contas, o seu youtuber favorito joga pôquer. E por que você não pode aprender? Aprenda comigo a partir de agora, olhando aqui os personagens da nossa mesa. Eu vou ensinar para você como jogar o No Limit Texas Hold'em, modalidade que tomou conta do mundo a partir do ano de 2003, quando passou a ser exibida na televisão. Bom, para começar, precisamos de 2 ou mais jogadores para a prática do pôquer. Não dá para jogar sozinho, não é paciência, e sim pôquer. Então precisamos de 2 ou mais jogadores. Aqui na nossa mesa eu vou colocar 5 jogadores para ilustrar para vocês a prática do pôquer. Bom, cada um desses jogadores recebe 2 cartas. 2 cartas, e aí a gente vai ter outros aspectos aí para analisar. Em cada rodada, 2 desses 5 jogadores que vão estar aqui na nossa mesa, mas podem ser 6, 7, 8, 9, eles vão ser Small Blind e Big Blind. São apostas obrigatórias que os jogadores têm que colocar. E cada mão vai rodando quem é o Small Blind e quem é o Big Blind. Então essas posições vão estar sempre à esquerda do dealer, que é quem entrega as cartas. Geralmente no jogo de amigos todo mundo embaralha as cartas, né? Cada vez um embaralho das cartas. Nos jogos profissionais a gente já tem a figura do dealer, então o botão vai correndo, mas é sempre a mesma pessoa que distribui essas cartas. Lembrando que para jogar o Texas Hold'em, você tem que usar o baralho tradicional, o baralho francês com naipes de ouros, espadas, copas e paus. E a ordem das cartas é da menor, o 2, até a maior, o as. Ou seja, o as é a maior carta do nosso jogo, então depois a ordem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei e as. O as é a maior carta. Não existe nenhum naipe que prevaleça sobre o outro, isso é importante a gente saber. E aí, então você já fica familiarizado um pouco com o jogo. Eu vou colocar aqui como exemplo, cada jogador recebe 1000 fichas e o Small Blind, que é a primeira aposta obrigatória, de 25, e o Big Blind, a segunda aposta obrigatória, de 50. Então, o primeiro jogador a falar, ele tem que colocar pelo menos 50 para ir no jogo, se retirar ou aumentar a aposta. O jogo chama No Limit porque ele pode apostar todas as fichas dele em qualquer momento do jogo, né? Se ele tiver cartas boas, depois a gente vai falar disso para vocês, se ele tiver cartas boas, ele aumenta o valor da aposta, coloca todas as fichas. Se ele tiver cartas muito ruins, não vai no jogo. Se tiver cartas intermediárias aí, ele paga o valor da aposta, que é 50. Então, pelo menos 50 para ir no jogo. E aí, o próximo jogador vai agir. O próximo jogador vai agir, não quer jogar, larga suas cartas. Então, o segundo jogador não vai no jogo. E o terceiro jogador, que é o jogador da posição do dealer, né, que é antes do Small Blind e do Big Blind, ele resolve aumentar a aposta porque ele tem cartas muito boas. Então ele coloca uma aposta de 200. Então para você ir no jogo você tem que pagar os 200, ou aumentar, ou então você está fora do jogo. E aí chega a vez do Small Blind e ele não quer ir no jogo, ele larga suas cartas, o Big Blind paga a aposta, 150, e o jogador que pagou está pensando, o jogador que pagou a aposta de 50 está pensando, mas também pagou a aposta. Então temos um jogo para 3 jogadores e aí abrem-se as 3 primeiras cartas comunitárias chamadas de flop. Depois que abrem as 3 primeiras cartas, depois que abre o flop, a gente tem uma nova rodada de apostas entre os 3 jogadores que sobraram. O primeiro a falar vai ser o Big Blind, e aí ele tem a opção de dar mesa ou check, ou seja, passar a vez dele para o outro jogador, ou apostar fichas. Dessa vez ele vai dar mesa, vai passar a vez. O próximo jogador também dá mesa e o outro jogador também dá mesa, e aí a gente tem o turn, a 4ª carta comunitária. E aí, novamente, essa rodada de apostas entre os 3 jogadores remanescentes, né? O primeiro jogador a falar da mesa, o segundo jogador a falar aposta 200 fichas, o terceiro jogador paga e o jogador do Big Blind, que era o primeiro a falar, se retira, dá fold, né? Folda suas cartas e ficam mais 2 jogadores para ver o river
o River, a última carta comunitária, a quinta carta comunitária, e aí mais uma rodada de aposta. O que vai acontecer? Entre nossos heróis aí, a gente vai ter um jogador dando check, o primeiro jogador a falar dando check, dando mesa, passando a sua vez, e o outro jogador apostando all-in. Todas as suas fichas no pano. E aí, o outro jogador paga para ver as suas cartas, e aí eles mostram no showdown. E essa é a dinâmica do Mamão de Poker. Bom, a gente viu um exemplo onde o jogador coloca todas as suas fichas, o famoso all-in, e o outro jogador paga e eles mostram as suas cartas. Mas existem momentos no poker onde isso não necessariamente acontece. Existem momentos onde o jogador declara uma aposta, por exemplo, aposta aqui do nosso herói de 300 fichas no turn, já na quarta carta, e ninguém paga. Ele leva o que tem ali no meio do pote para ele e não precisa mostrar as cartas. Às vezes, o pessoal fala, mostra aí que eu quero ver. Mas se ninguém pagou, ele não precisa mostrar.